dia, meus amores! Hoje é terça-feira, hoje é a nossa primeira aula da nossa terceira unidade, certo? Ontem, na segunda, nós concluímos as atividades avaliativas da segunda unidade, então hoje já vamos dar início às nossas atividades, aos nossos conteúdos da terceira unidade, porque o nosso prazo é curto, não é? As nossas aulas estão sendo virtuais, aulas online, videoaulas, então não tem o mesmo tempo da sala de aula, né? Onde nós tínhamos 2 aulas por dia, tínhamos 4 horas para trabalhar os conteúdos. Então, nesse novo formato é um pouco diferente e o tempo é mais curto. Então, temos que adiantar e aproveitar todo o tempo possível para trabalharmos e aprendermos os conteúdos que devem ser estudados, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje, a nossa aula de hoje vai ser sobre língua portuguesa, gênero do substantivo, masculino ou feminino. Hoje, de acordo com a nossa rotina, seria aula de matemática, mas como as nossas atividades avaliativas encerraram ontem, segunda-feira, essa semana vai ser diferente, tá bom? Vamos começar com as nossas aulas de língua portuguesa hoje, na terça-feira. A partir da próxima semana, voltará ao normal, já que não haverão mais atividades avaliativas dessa semana, tá bom? Então, como eu falei, o nosso conteúdo vai ser sobre gênero do substantivo, aqueles que são masculinos e femininos. Vocês já viram isso antes? Já ouviram falar, realizaram alguma atividade nos anos anteriores? Se não ouviram falar, vão ouvir agora e vão aprender, tá certo? Sobre este assunto. Como identificar o gênero do substantivo, quais são os masculinos e quais são os femininos. Basicamente, para transformar um substantivo do masculino para o feminino, basta trocar o final da sua palavra, a letra O pela letra A. Por exemplo, macaco, macaca, certo? Gato, gata. Então, basicamente, na maioria das palavras, os substantivos, precisa apenas trocar essa última letrinha, o O pelo A. Antes dos substantivos femininos, nós utilizamos a, as, uma, umas. Por exemplo, a menina, as meninas, uma menina, umas meninas, certo? E no substantivo masculino nós utilizamos o, os, uns, o menino, os meninos, uns meninos, certo? Então, essas são algumas regrinhas básicas para vocês aprenderem e assim conseguirem realizar as atividades e identificar substantivos masculinos e femininos, tá bom? Então vamos ver aqui. A nossa atividade vai ser na página 156. Gênero do substantivo, masculino e feminino. Abram os livros aí. Como eu já falei para vocês anteriormente, assim que vocês receberem as páginas pelo WhatsApp, certo? Junto com a aula, já é bom deixar o livro aberto, o caderno aberto, todo o material, para que vocês possam adiantar e não tenham um certo atraso de ainda procurar a página, certo? Então, já deixa tudo prontinho para iniciar aí os trabalhos. Então, vamos ver? Gênero do substantivo. Complete o texto com substantivos formando os pares. O pulo do gato. Gato Bartolomeu pula alto, pula baixo, de ré, de lado, de costas, mas sempre cai de pé. Esse rei da pulação abriu até a academia, fez fila na bilheteria. Cada bicho com seu par, macaco e... tracinho. E coelha, sapo e porca. Até o rato se matriculou com a bicharada passou o dia imitando Bartolomeu. Mas o pulo do gato,
Esse ninguém aprendeu. Então, como podem ver, existem aqui os espaços em branco que você deverá completar com substantivos, tá bom? Utilizando o gênero do substantivo masculino e feminino, formando os pares macaco e... Qual animal forma par com o macaco? E com a coelha? E o sapo? Com a porca e com o rato? Você vai colocar aqui certos substantivos masculinos ou femininos. Página seguinte, responda. Nos retângulos amarelos foram escritos substantivos masculinos ou femininos? Os retângulos amarelos aqui, olha, que vem depois de macaco, sapo e rato. Foram escritos substantivos masculinos ou femininos? E nos retângulos azuis, que antecedem coelha e porca, serão substantivos masculinos ou femininos? Os substantivos podem ser masculinos e femininos. Veja, o menino, um menino, masculino. A menina, uma menina, feminino. De modo geral, para passar um substantivo do masculino para o feminino, troca-se o O do final da palavra por A. Como eu falei para vocês no começo da explicação. Para passar um substantivo do masculino para o feminino, basicamente realiza essa troca do O no final da palavra pelo A, tá bom? Número 2. Copie as palavras do quadro nos lugares adequados. Mar, montanhas, pneu, televisão, borracha, blusa, sapatos, lenço, lápis, colchão, lagartixas ou lagoa. Substantivos masculinos e substantivos femininos. Então, você vai ter que identificar aqui se esses substantivos do quadro são masculinos ou femininos. Ah, Pro, mas aqui está diferente. Não tem essa regrinha de terminar com O ou A para identificar se é menino ou menina. É aqui nesse momento que entra aquela questão que eu expliquei para vocês sobre o uso do O, os, uns e a, as, uma, umas, para identificar se é feminino ou masculino. No caso, mar, o mar, é masculino ou feminino? As montanhas, essa palavra aqui está no masculino ou feminino? O pneu, a televisão, a borracha, a blusa, os sapatos, o lenço, o lápis, o colchão, as lagartixas e a lagoa. Observem os artigos utilizados antes de cada substantivo. É isso que vai dizer se eles são masculinos ou femininos, tá bom? Então, antes de escrever aqui, você pode realizar essa leitura colocando o artigo no começo de cada substantivo, tá certo? E assim vou conseguir identificar e classificar esses substantivos. Agora, escolha algumas dessas palavras e complete. A, uma, as, o, umas, os, uns e a. Aqui já entra essa questão dos artigos. Então, você vai escolher uma palavra aqui para cada artigo e escrever, certo? Um substantivo que se encaixe com o artigo a, que é o artigo feminino, com uma, com as, com que é o artigo masculino, o também é artigo masculino. Então, vocês vão escolher palavras aqui que encaixem com esses artigos, sendo masculinos e femininos. Aqui tem a informação, olha. Antes de substantivo feminino, usamos a, as, uma, umas. Antes de substantivo masculino, usamos o, os, uns. Número 3.
Alguns substantivos têm formas diferentes para o masculino e para o feminino, certo? Então, aqui já é diferente do macaco e a macaca, o porco e a porca. Então, são palavras diferentes, são substantivos diferentes para dar o masculino ou feminino. Vamos ver aqui? Substantivos masculinos, substantivos femininos. Os masculinos são leão, padrinho, zangão, bode, homem e príncipe. E os femininos, princesa, abelha, cabra, leoa, madrinha e mulher. Então, qual é o substantivo feminino para o leão? Qual é a fêmea de leão? É a princesa, a abelha, a cabra, a leoa, a madrinha ou a mulher? E de padrinho? Princesa, abelha, cabra, leoa, madrinha ou mulher? Você vai identificar aqui, certo? Qual é o feminino de cada substantivo, certo? Masculino, e escrever aqui os pares. Fazer a correspondência utilizando as letrinhas aqui indicadas e depois escrever os pares, tá bom? 4. Leia o trecho de uma carta. Estou cheia de novidades da escola para contar, mas tem de ser pessoalmente. Por isso estou ansiosa pela sua chegada. Sabe, a cada dia fico mais entusiasmada com as aulas de natação. Agora eu me sinto mais preparada e confiante para o próximo torneio. Esse trecho foi escrito por uma menina ou por um menino? De acordo aqui com o que está escrito, com os substantivos utilizados, esse trecho foi escrito por uma menina ou um menino? Sublinhe as palavras que fizeram você chegar a essa conclusão. Quais são as palavras aqui que fizeram você chegar a essa conclusão? Você identificar se foi escrito por um menino ou uma menina. Escreva o primeiro parágrafo como se tivesse sido redigido por um menino, ou seja, como se tivesse sido escrito por um menino. O primeiro parágrafo é: estou cheia de novidades da escola para contar, mas tem de ser pessoalmente. Por isso, estou ansiosa pela sua chegada. Você vai reescrever aqui, tá bom? Como se tivesse sido um menino, como se um menino tivesse redigido ou escrito esse trecho aqui dessa carta, tá bom? Então, a nossa atividade é essa, certo? Ao longo das próximas aulas, vamos continuar trabalhando sobre esse conteúdo, sobre o gênero do substantivo, masculino e feminino, porque, como é um início, vocês com certeza devem ter ficado com algumas dúvidas, certo? E nós vamos tirá-las ao longo das nossas aulas, certo? Então, assistam a aula com bastante atenção, tá bom? Realizem a atividade e amanhã estaremos aqui para realizar a correção e para mais uma aula, tá bom? Então, tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!